28 de setembro de 2009. 24 horas depois do escrutínio, ainda estamos a tentar perceber quem ganhou e quem perdeu as eleições legislativas. O convidado de hoje é António Vitorino, o coordenador do programa do PS. E não estamos a falar do telejornal da RTP. Notícias. Comentários. Um genérico com coisas a andar à roda. Gato Fedorento escrutina os escrutínios. Boa noite, seja bem-vindo ao Gato Fedorento escrutina os escrutínios, a emissão especial sobre os resultados eleitorais. Como vê, estou de pé. Se viu as emissões de todos os canais ontem, reparou que o acompanhamento das eleições é feito de pé e com muita gente em estúdio a efetuar coisas. Por isso, vou contar hoje com os impagáveis momos Miguel Góis, também ele em pé, junto de um ecrã. José Diogo Quintela, onde está? José Diogo Quintela, também em pé, a consultar um computador. E como não podia deixar de ser, uma vez que se trata de eleições, temos no exterior Tiago Dores, em cima de uma mota pelas ruas de Lisboa, a fazer o rescaldo dos resultados de ontem. Ter um repórter em cima de uma mota no exterior é, como sabem, o equivalente jornalístico da atividade daqueles cães que correm 1 km seguido a ladrar a um pneu. Tiago, o que é que podes dizer a partir das ruas de Lisboa? Bom, Ricardo, neste momento busco motivos de reportagem, mas é muito difícil manter os olhos abertos com esta ventania. E as minhas amígdalas parecem aquelas lâmpadas roxas do talho. Estão repletas de mosquitos que me entram na boca à medida que te transmito estas informações. Tiago, o que é que está a acontecer neste momento, aí na rua? Estou a ver pessoas que muito provavelmente votaram ontem ou que então se abstiveram. Uma coisa é certa, se eu estivesse a pé, podia tirar essa questão a limpo. Mas não estou e ainda bem, porque isso seria jornalismo do século passado. Para mim, jornalismo que gaste menos de 7 litros aos 100 não é jornalismo. Sim, Tiago, mas isso em termos de rescaldo da noite política de ontem é pobrezinho. Já acho muito pobre. Sim, mas estou ou não estou a andar num motociclo, Ricardo? Sim, estás, isso é verdade, isso é verdade. Bom, nós voltaremos ao teu contacto assim que se justificar, ou então daqui a 5 minutos. Primeira nota sobre as eleições. Ontem foi o primeiro dia de uma nova era, de um novo mandato, de um novo governo, que é mais ou menos igual ao outro. Só que pior, porque tem menos condições para governar. Força Portugal! Segunda nota, o grande vencedor foi o PS. E o CDS, claro. E o Bloco também. E até a própria CDU. E vá lá, o PSD. Para quem não acompanhou, aliás, os discursos de vitória de todas as forças políticas envolvidas nas eleições, aqui fica um apanhado. O Partido Socialista teve esta noite uma extraordinária vitória eleitoral. Foi um discurso preparado que ultimou já durante... O Partido Social Democrata sobe nesta eleição, certo? CDU, que consegue mais votos, que consegue mais percentagem. A luta continua! A luta... O Bloco de Esquerda subiu mais de 200 mil votos em relação à eleição anterior. O resultado de hoje, que é dos eleitores que votaram em nós, é o melhor do CDS nos últimos 26 anos. Para comentar as 5 vitórias da noite, temos connosco o especialista em triunfos eleitorais, José Diogo Quintela. Zé Diogo, como vamos a um momento de comentário e não de informação, vamos sentar-nos, é esse o protocolo hoje em dia. Quem informa está de pé, quem comenta está sentado, como sabes.
Zé Diogo, como é que tu viste estas eleições? Ricardo, foi o que se estava à espera. De 4 em 4 anos assistimos à grande festa das legislativas, um certame em que ninguém perde. Portanto, é uma espécie de Oscars da política em que no envelope está escrito e o vencedor é toda a gente. O PS ganhou porque, parecendo que não, foi o mais votado e isso ainda é importante para ganhar umas eleições. O CDS ganhou porque passou a ser a terceira força política. O Bloco ganhou porque duplicou o número de deputados. A CDU ganhou porque tem mais um deputado do que tinha e o PSD ganhou porque o PS ganhou por menos do que tinha ganho em 2005. Portanto, posso, aliás, dar-te uma informação... Informação em pé, desculpa. Peço desculpa. Desculpa, Targadão. Desde 1975 que ninguém perde uma eleição em Portugal. E eu acho... Espera, isto já é comentário. Já é comentário. Sim, vou voltar a sentar-me. Portanto, como eu estava a dizer, eu acho que em Portugal é muito fácil ganhar eleições. Por outro lado, também é muito fácil perder. Foi exatamente o caso de ontem em que o grande derrotado da noite foi o PSD. E a CDU, claro. E o PS também. E o próprio Bloco. E até vá lá o CDS. O Partido Socialista perde a maioria absoluta. O povo tirou a maioria absoluta a José Sócrates. Fico triste porque o meu partido perdeu. Para a derrota da direita. Ficámos mesmo à frente da CDU e do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda, se não me engano, é posto para trás pelo CDS-PP. E para comentar as 5 derrotas da noite de ontem, temos connosco o especialista em descalabros eleitorais, José Diogo Quintela. Qual é a tua opinião sobre isto? Olha, Ricardo, foi o que se estava à espera. De 4 em 4 anos assistimos à grande depressão das legislativas, um certame em que ninguém ganha. Portanto, isto é uma espécie de Oscars da política em que no envelope está escrito e o vencedor é ninguém. Portanto, o PSD perdeu porque, parecendo que não ganhou, e isso ainda é importante, para perder umas eleições, claro. A CDU perdeu porque passou a ser a quinta força política. O PS perdeu porque deixou de ter a maioria absoluta, o Bloco perdeu porque ficou atrás do CDS e o CDS perdeu porque os votos que obteve não são suficientes para formar uma maioria com o PSD. Aliás, posso dar-te uma informação, espera lá, Ricardo, desde 1975 que ninguém ganha uma eleição em Portugal. Muito bem, Zé Diogo, vou levantar-me também por causa da extraordinária dinâmica informativa de tudo isto. Não posso falar mais contigo, no entanto, porque temos mais 47 comentadores para ouvir, distribuídos por 23 painéis. Um dos factos da noite de ontem foi a elevada abstenção. Ninguém esperava números tão altos depois das grandes audiências dos debates. Aparentemente, o povo quis ouvir com atenção os candidatos, tomar consciência desta proposta, daquela proposta, desta proposta e decidir: não me apetece nenhuma. Vou ficar em casa a abster-me. Vamos voltar ao contacto com o nosso repórter na Mota. Tiago, que novas informações é que tens para nós? Ricardo, neste momento é possível que me tenha enganado. Se calhar ali atrás na Rua Brancamp, em vez de ter virado à direita em direção ao Largo do Rato, sou capaz de ter virado à esquerda para Tanger. Portanto, neste momento, ou estou em Marrakech ou isto é Alcochete. Sei que estou num deserto. E haverá motivos de reportagem aí, Tiago? É que as tuas intervenções têm sido tão interessantes que eu sinto... Tens de continuar a acreditar nisto do motojornalismo, Ricardo. Recordo-te que quase todos os grandes momentos do jornalismo foram feitos em cima de motos. Por exemplo, o caso Watergate, que, como toda a gente sabe, foi denunciado pelas motos do Washington Post. Pois foi, é exatamente, Tiago. Se volta então para o estúdio e já agora traz-me uma familiar de pepperoni e extra queijo, se faz favor. Nós por aqui vamos prosseguir com o rescaldo da noite eleitoral. Manuela Ferreira Leite avisou que havia medo na sociedade portuguesa e tinha razão. As pessoas têm sobretudo um medo, que é o medo de votar no PSD. Nem sempre foi assim. Reparem no que aconteceu há 3 meses. Cá está Manuela Ferreira Leite, festeja a vitória nas eleições europeias, acompanhada de inúmeras figuras do PSD lá atrás. Reparem agora, ontem, a tomar a responsabilidade pela derrota num palco completamente deserto.
Ou seja, em 3 meses, o PSD não perdeu só eleitores, também perdeu militantes. Aqueles que estavam no palco em junho, agora desapareceram todos. Neste momento, o PSD parece estar numa encruzilhada, experimentou o populismo com Santana Lopes e perdeu. 4 anos depois, tentou uma figura credível e a política de verdade como Manuela Ferreira Leite e voltou a perder. Talvez a solução seja tentar uma figura que não é populista nem credível, e é aqui que pode entrar Pedro Passos Coelho, que ninguém sabe muito bem o que é. Eu vou agora caminhar no estúdio, que é uma prática obrigatória em programas sobre eleições, e vou ter com Miguel Góis, o impagável Momo, que está junto de um sofisticado ecrã. Miguel, este ecrã é mesmo muito tecnológico, não é? É sim, Ricardo. E é neste menino que eu vou apresentar, recorrendo à mais alta tecnologia, uma análise minuciosa aos resultados finais de ontem. Repara, um toque no ecrã e cá estão os resultados. Impressionante, impressionante. Como se vê, de um lado as percentagens, do outro o número de deputados. Repara que isto só é possível com recurso a estes novos meios extremamente evoluídos. Calculo que sim, vejo, aliás, que são coisas mesmo muito sofisticadas. Aliás, ele ligou-se mesmo antes de tu lhe tocares. Vamos fazer uma última ligação com o nosso repórter que anda de moto no exterior. Tiago, ainda demoras muito a chegar aqui ao estúdio. Tiago? Ricardo, estou a caminho, mas a nossa equipa de reportagem optou por fazer uma pausa e descomprimir um pouco neste estimulante videojogo. Faltam apenas 5 voltas para o final e temos ainda 2 vidas. Como vês, a moto da TVI está neste momento à nossa frente e, portanto, vamos arriscar tudo para a ultrapassar. Bom, nesse caso, boa sorte, Tiago, e até já. Nós vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo e voltamos já para a entrevista com o homem que escreveu o programa político do PS, o Dr. António Vitorino. Até já. Olá de novo, bem-vindos de volta ao especial Gato Fedorento escrutina os escrutínios. O nosso convidado de hoje é um dos obreiros da mais ou menos extraordinária, embora não assim tão boa, vitória do PS de ontem. Senhoras e senhores, o Dr. António Vitorino. Como vai, Dr. António Vitorino? Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Obrigadíssimo. Ontem, contra um dos piores resultados de sempre do PSD, o PS ficou longe da maioria absoluta. Este PS, de todos os PS que já ganharam eleições, é o pior de sempre. Como é que eu lhe vou explicar isto, Ricardo? Deixa cá ver. É assim. É verdade que não foram os 8-0 ao Vitória de Setúbal. Exatamente. Mas foi um resultado perfeitamente digno dos 5-0 ao Leixões. Acha que esteve ao mesmo nível? Vai dizer que o Benfica que ganhou ao Leixões é o pior Benfica que jamais ganhou um jogo na história do Benfica, não é não? Nunca me vai ouvir apanhar a dizer a expressão pior Benfica. A primeira resposta ia direta ao coração, não é? Ora bem. É que eu vim para aqui para fazer uma espécie de... para ser a nossa Judite Sousa de hoje e... Faltam-lhe alguns atributos. Eu sei, se me começa... E se me começa a falar ao coração, eu amoleço e não vou conseguir. Bem mantê-lo. Já distância. A partir de agora, Dr. António Vitorino, o PS, para formar maioria absoluta, vai ter de se coligar com outros partidos. A minha questão é, como é que o engenheiro Sócrates vai transformar um partido que não dá ouvidos a ninguém, nunca que até conversa com os outros? Bom, vai ser simples, porque é um problema musical, de facto. Tem razão, é um problema musical. Primeiro vai ter que ouvir que música é que os outros partidos tocam. E depois vai ver qual é aquela que, à vez, se aproxima mais da pauta. Mas não tenha dúvidas, a pauta da música vai ser do PS, porque foi nessa que os portugueses votaram. Ainda assim, os portugueses votaram no PS, mas o Primeiro-Ministro já tinha anunciado que vai mudar alguns ministros. Eu sempre tive a sensação, não sei se partilha comigo, que nisto das mudanças de ministros, o primeiro a sair devia ser o primeiro mesmo. Não. Exatamente nada mais anti-português. Os portugueses dizem, os últimos são os primeiros. Logo, como deve calcular, o último a ser mudado é o Primeiro-Ministro. Mas, neste caso, muito menos. Isto foi uma campanha que
foi um referente sobre a figura do engenheiro Sócrates. Pode desagradar a muita gente, não vou dizer a quem, vou ser discreto. Pode desagradar a muita gente, mas ele ganhou. Ganhou, é verdade que ganhou e teve até uma ajuda que foi preciosa do Presidente da República. Nas próximas presidenciais, acha que o PS vai retribuir o favor? Assim, uma questão de gratidão, não sei se... Não houve ajuda nenhuma. Não? Não, sabe, mesmo no juízo final, quando se ganha ou se perde a vida eterna, a regra é esta. As boas ações que contam são as voluntárias. Não contam boas ações involuntárias nem por distração. E de todo o Presidente da República não teve nenhuma ação de ajuda ao Partido Socialista. Isso posso lhe garantir. Logo não há nada a retribuir. Muito bem. Quando teve estas condições todas para governar à vontade, o PS deixou o país no estado em que está hoje. Dizem-me que não é muito bom, eu nem sequer reparo, mas agora que tem muito menos condições e tem o Parlamento todo esfrangalhado, acha que há condições para fazer pior do que nos últimos 4 anos? Eu indicio que está a insinuar que algumas pessoas acham que o país está esfrangalhado, é isso? Ouço dizer que sim, eu não tenho... Bom, mas se esse for o caso, não é a minha opinião, mas se esse for o caso, ao menos tem que reconhecer uma vantagem destas eleições. É que, finalmente, o Parlamento é verdadeiramente o espelho do país. Dr. António Vitorino, ao que me dizem, o seu microfone não está a funcionar muito bem e, por isso, para que possamos... Lá está. Sabe para quê? Para que possamos escutá-lo em condições... vamos ter de lhe oferecer esse microfone. Temos mesmo, porque acho que o microfone estava a falhar. O senhor não está no governo, oficialmente, digamos, não está no governo, mas na prática, repare, é como se estivesse, porque semanalmente está na RTP, é uma espécie de ministro da defesa do PS, porque está lá a defendê-los, e pode, na mesma, uma vez que está na RTP, pode ser demitido pelo primeiro-ministro a qualquer altura. Como é que se sente nessa posição de... Como é que me sinto defensor? Sinto-me sentado, porque como é um programa de comentário, não é um programa de informação, não ando de pé. Certo. Então não tem nenhum problema. É que há quem tenha problemas, as pessoas perguntam agora se, uma vez que o PS vai ter que se entender com vários adversários políticos, há quem questione se finalmente vai ser possível entenderem-se com o Manel Alegre, por exemplo. Bom, eu acho que o melhor é o Ricardo esmiuçar isso com o Manel Alegre, convidando-o a vir cá ao programa. Mas eu acho que sim, ele participou na campanha eleitoral, disse que as questões essenciais uniam os socialistas e, portanto, eu não antevejo grande problema nos próximos tempos. Eu também não, era o espelho da sinceridade e do empenho genuíno. Eu retenho a expressão esquerda possível. Eu gostei dessa. Ficou impressionado? Fiquei muito impressionado com a esquerda possível. O Sr. Doutor escreveu, foi o coordenador do programa do PS deste ano. O partido já não teve maioria absoluta. Já submeteu o seu texto ao Portas, ao Louçã e ao Jerónimo para eles reverem aquilo. Eu estou a ver aí uma discriminação. Porquê é que não me pergunta se eu também o submeti à doutora Manuela Ferreira Leite? É só porque, como são tão amigos, pensei que fosse logo a primeira, que já estivessem... O Ricardo está a antecipar ao que os militantes do PSD aparentemente se preparam para fazer. Não. É só porque eu realmente falou-se em coligações de Bloco Central, mas tendo em conta os resultados eleitorais, como os partidos do Bloco Central foram aqueles justamente que o povo português mais castigou, eu estava à espera que agora os outros. Sim, está bem, já fossem os outros. Já percebi. Não mandei, devo dizer, mas olha, não é uma má ideia, embora, até por uma questão de igualdade, é porque, como deve ter reparado, nós lemos muito atentamente os programas desses partidos e até algumas das observações que fizemos criaram alguns amargos de boca a esses partidos. Eu vou seguir o seu conselho, vou-lhes mandar o programa. Muito bem, Sr. Doutor, eu queria só fazer-lhe uma última pergunta. Como autor do programa eleitoral do PS de 2005, no final da legislatura, no final destes 4 anos, não se sentiu como aqueles espectadores que saem do cinema e dizem gostei mais do livro? É verdade, tem razão. O livro é melhor, pelo menos tinha um final melhor, mas há uma explicação. É que nós no livro não metemos os episódios da crise internacional, do subprime, da falência do Lehman Brothers. Mas no fundo vai ver, o guião é o mesmo e os atores até nem estiveram mal. Acha que não? Fizeram um papelão? Sim. E os autores do livro não vão fazer como houve agora com um filme português, que disseram que desautorizavam o realizador do filme. Fizeram isso a certa altura. Não vai ser isso.
Muito bem, Dr. António Vitorino, eu agradeço-lhe por ter vindo. Espero que amanhã nós estaremos cá depois da comunicação do Sr. Presidente da República, que calculo que já seja conhecida do engenheiro Sócrates. Ao que dizem as más línguas, eu, como calculo, não acredito. Estaremos cá, voltaremos. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço-lhe novamente. Nós voltaremos amanhã, à mesma hora, 1h30 depois da comunicação interessantíssima, certamente, do Sr. Presidente da República, e estaremos cá com o Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, e vamos falar destes temas. Até amanhã.